Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos de volta com mais uma live de domingo. Bom dia, bebê! Bom dia! Bom dia, maninha! Estamos aqui com a nossa live. E eu já vou acender aqui o meu incenso. Gente, deixa eu contar pra vocês. Hoje eu acordei atrasada. Acordei 6 horas, imagine. Isso mesmo. Imagine, foi um sono muito profundo. Esses dias foram muito intensos. E eu realmente estava cansada. Estava precisando dar uma dormida e me atrasei. Mas estou aqui prontíssima. A Alicinha de titia tá aí. Que coisa mais linda. Um beijo, titia. Que felicidade de te ter aqui na live assistindo. Ó, acabei de acender aqui um incenso pra gente deixar a live bem perfumada, bem cheirosinha. E com essa energia aqui de transmutação. Vai ser linda a nossa live, né? Hoje a gente vai falar sobre o nosso chakra frontal. E vai ser muito legalzinha. Vou botar o incenso aqui do lado para ele não ficar me fumaçando. Ai. Não é incensinho? E aí, como é que estão vocês? Tudo bem por aí? Ai. Vamos lá, né? Vamos começar. Deixa eu ver quem foi mais que entrou. Bebê, maninha. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar desse chakra lindo. Aqui, ó, nosso terceiro olho. Ah, que bom que vocês estão bem. Que ótimo. Oh, o bebê tá dizendo que fez falta a última live. Eu também senti falta. Senti muita falta. Achei assim que é muito bom quando tem live. E aí eu fiquei com vontade de fazer de novo, assim. Falei, não, gente, vamos voltar com as nossas lives. E a Alice, mas eu digo aqui, é porque ela tá entrando por outro celular? Não, né? Porque aqui tá como se tivesse mais pessoas, como se tivesse 3. A Alicinha de titia tá aí, eu sei. Viu? E ela vai assistir a live. Que linda. Já tô com saudade de vocês. Ai, que delícia, hein, gente? E assim, que dias maravilhosos, intensos, de muita energia. E eu realmente fui muito surpreendida, assim, nesses últimos dias, né? E tô muito feliz, assim, pela maneira como tudo aconteceu nesses últimos dias, né? Eu viajei para Salvador, para quem não sabe. E muitas coisas aconteceram em Salvador, muitas mudanças de rota e foi bem interessante, assim, tudo que aconteceu. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos falar do nosso conteúdo, né? Eu hoje vou trazer aqui o conteúdo do chakra frontal, que é um chakra, assim, muito importante para nossa jornada aqui nessa realidade, né? E eu não pintei minha unha da cor do chakra, tá? Essa não é a cor do chakra. Não tive condições, eu tava muito cansada. Pra quem não sabe, eu que faço minhas unhas, né? Mas ontem eu tava muito cansada, cheguei de viagem e acabei não pintando. Mas tudo bem, né? A gente tem assim essa cor bonitinha também.
Não deu, gente, não rolou. Não rolou. Tô aqui tomando um chazinho de canela, muito gostosinho, feito por manhinha. E vamos lá, né? Vamos começar com o nosso conteúdo do nosso chakra frontal, né? Gostaria de lembrar também que essa live ela vai estar disponível no meu canal do YouTube, tá? Então todas as lives que estão acontecendo aqui no Instagram vão ficar disponíveis lá no canal do YouTube. Eu vou também alimentar o canal do YouTube com conteúdos, né, para que a gente consiga trazer mais leveza, para que a gente consiga entrar num processo de autoconhecimento com ferramentas que são benéficas, né, que auxiliem esses processos, como, por exemplo, as frequências solfégios, que são frequências que trazem aí energias de cura. Então vai ter também esse conteúdo lá no meu canal. Vou trazer outras meditações específicas, além dessas meditações que a gente já faz aqui nas lives, né? Vou trazer também afirmações positivas. Enfim, vai ter muito conteúdo pra gente utilizar, assim, de maneira muito fácil, né? Gratuita e que vai auxiliar no nosso processo de expansão de consciência, de desenvolvimento espiritual, né? O nosso processo de autoconhecimento, que é um dos pilares aí, dos princípios desse chakra daqui, né? É o nosso autoconhecimento. Então já vou falando que o princípio básico desse chakra é o autoconhecimento, tá? Manhinha, seu chá de canela. Bom, vamos lá, né? Vamos começar com o nosso conteúdo. Seja bem-vinda, Ana Alicia, maravilhosa, saudades de você. Vamos começar com o nosso conteúdo de chakra frontal, como eu falei, né? O nosso chakra do autoconhecimento, a nossa visão interior, né? O famoso terceiro olho. Bom, esse chakra, ele está localizado aqui, né? Entre as nossas sobrancelhas, né? Finalizando aqui o topo do nariz, ele está aproximadamente um dedo acima, então ele está aqui nessas intermediações aqui, entre as sobrancelhas. Muitas pessoas conhecem esse chakra como o chakra do terceiro olho, né? Ele é chamado de chakra frontal, mas também as pessoas conhecem como chakra do terceiro olho. E ele tem como cor, né, principal a cor índigo, né? Aquele azul índigo, que é aquele azul escuro, né? E é um chakra, né, que ele vai trazer aí como princípio, como eu falei, o autoconhecimento, né? Essa visão interior, né? Nós olharmos para dentro. E eu gosto de trazer sempre aqui também as correlações físicas, né? Onde é que esse chakra atua mais no nosso corpo físico? Onde é que ele traz aí essa relação de manifestação, digamos assim, para o nosso corpo físico? A gente tem aí a região do nosso rosto, né? Da nossa face, os olhos, o nariz, os ouvidos. A gente também tem o cerebelo e o nosso sistema nervoso central, tá? E como glândula, esse chakra ele vai também atuar aí na hipófise. Então, essas são as regiões do nosso corpo que esse chakra ele vai trazer aí um impacto mais profundo. Ele vai trazer uma influência maior. E isso é muito bacana porque a gente consegue entender, né, quando a gente começa a perceber algum tipo de desequilíbrio ou algum tipo de questão que se manifeste. Às vezes não é algo que possa ser que não seja algo tão desconfortável, mas a gente percebe algo naquela região que pode ser também algum tipo de manifestação equilibrada. Se aquele chakra ele está
harmônico, né? Se ele está ali harmonizado, equilibrado, a gente pode também ter algumas percepções benéficas, digamos assim, né? Nessas regiões, né? Quando ele está em equilíbrio. E aí, né? O que é que ele traz? O que é que esse chakra traz aí? Como eu falei, ele é o chakra do nosso autoconhecimento, né? Ele vai ter aí como principal função, digamos assim, a nossa percepção consciente, nossa percepção consciente do nosso ser. Quando a gente fala aí nesse processo de autoconhecimento, a gente está exatamente falando sobre isso, sobre a gente perceber quem somos de fato. Porque eu acredito que vocês já entenderam aqui, né? Isso eu estou trazendo a minha perspectiva de que a gente não é só esse corpo material, né? Então, a gente começa, através desse chakra, a trazer aí essa percepção consciente do nosso ser, independente desta realidade humana. E através dele também que a gente começa a ter a nossa ligação com essas esferas mais elevadas, com as esferas da criação. Bom, essas esferas da criação, a gente pode se comunicar melhor com elas, digamos assim. E isso vai se expressar, né, através de intuição, né? É um chakra que tem tudo a ver, né? Que está totalmente ligado com a nossa intuição. Então isso vai se expressar. A gente vai ter essa percepção, essa compreensão do nosso ser. Vai se ligar a essas esferas mais sutis, mais elevadas, as esferas da criação, né? De Deus, como quer que queiram chamar. E isso vai se manifestar na prática, digamos assim, através da nossa intuição, através de percepções mais sutis, como, por exemplo, a clarividência ou a clareaudiência, né? Que é a gente conseguir ver algo que pode acontecer ou escutar isso mesmo com os ouvidos. E às vezes a gente coloca assim... porque fulano tem esse poder de conseguir ouvir, de conseguir ver, de prever alguma coisa. Mas assim, gente, isso é uma capacidade que todos nós temos e que está completamente ligado com esse chakra, né? E aí, o que é que acontece? Quando a gente está com esse chakra equilibrado, né? Vamos colocar assim, esse é um chakra que ele, dentro dessa realidade que a gente vive, como ele é um chakra muito sutil, é muito comum que eu digo assim, frequentemente, né, ele está desequilibrado. Muitas pessoas trazem aí esse desequilíbrio. Talvez não uma desarmonia total, né? A gente, às vezes, está ali precisando de uma limpezinha, de tirar uma poeira. Mas nem sempre é algo assim tão profundo. Existem níveis disso. Tem gente que está com ele totalmente desequilibrado, totalmente desarmonizado. E existem pessoas que estão ali com ele, né, precisando dar uma lustradinha. Tem muitos níveis disso. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é que como ele é um chakra que ele conecta muito com esse lado nosso mais sutil, com o lado do nosso ser mesmo, né? Ele tá aqui, como eu falei, né? Os nossos chakras, à medida que vai subindo, né? A gente tem ali o chakra básico, o chakra sexual, o chakra do plexo solar, vai subindo. Aí tem o cardíaco, o laríngeo e a gente tá aqui no frontal. Então, à medida que vai subindo, vai se tornando mais sutil, ou seja, vai conectando com partes nossas do nosso ser que são mais sutis. Lá embaixo, o chakra básico, como vocês devem lembrar ou podem ver aí na live que foi feita sobre ele, ele vai estar conectando com a nossa parte mais carnal, com a nossa parte mais material. É a conexão com a terra, com esta realidade terrena, né? Então, é um chakra de sustentação,
de... Ai, me fugiu a palavra aqui agora. Enfim, é um chakra que está conectado com a nossa parte da terra, né? Com a nossa parte mais concreta, né? Ele traz aí a nossa estabilidade. E esse chakra que ele está aqui, né? É o penúltimo chakra dentre os 7 principais. Ele está nos conectando com a nossa parte mais sutil. Ele é a nossa visão. Por isso que ele é chamado de terceiro olho. Então, ele vai fazer aí a nossa visão interior. É o nosso olhar interior. Então, assim, todas as pessoas, como trazendo aqui só esse fio aí de raciocínio, a nossa visão interior vai se manifestar nesses aspectos que eu trouxe, da nossa intuição, da nossa clarividência, da nossa clareaudiência e todas as outras formas de expressão mais sutis, que, como eu falei, está disponível, esse tipo de capacidade está disponível em todas as pessoas. Só que algumas desenvolvem e outras não acessaram ainda isso. O chakra pode estar muito bloqueado ou podem existir medos nesse sentido que fazem com que não seja possível ter a clareza disso, principalmente da nossa parte intuitiva, né? Às vezes a gente tem intuições que a gente nem mesmo entendeu que ali é uma intuição. Por quê? Porque aquilo dali não está tão equilibrado, esse chakra ele não está tão equilibrado. E a nossa intuição, quem vai trazer é a nossa parte mais elevada, é a parte mais elevada do nosso ser. Então, essa parte vai trazer para a gente a nossa intuição para nos guiar pelos caminhos mais elevados, né? E aí, a gente pode trabalhar esse chakra, a gente deve trabalhar esse chakra, harmonizar esse chakra, justamente para que a gente consiga aí ser guiado, né? Para que possamos ser guiados por essa parte mais elevada, por essa parte que realmente é a sabedoria, né? É a nossa parte da sabedoria. Ok, então esse chakra traz esses aspectos. E aí, quando esse chakra ele está desarmonizado, né? Quando ele está desarmônico, o que é que acontece? Pode existir aí uma rigidez mental, né? Então são aquelas pessoas, por exemplo, que às vezes só consideram o que é racional. São aquelas pessoas totalmente racionais. São aquelas pessoas que querem justificar tudo com algum tipo de explicação ou que têm uma necessidade de comprovação científica para tudo, né? Então, tudo tem que ser explicado e comprovado, né? São aquelas pessoas muito racionais, que têm aquela mente muito quadrada, digamos assim. Ou seja, essas pessoas elas acabam negando a nossa parte espiritual, né? A parte sutil da coisa. Elas estão totalmente ligadas com essa parte da razão, de só acredito no que eu vejo e no que é concreto, né? E aí a parte espiritual é negada e essas pessoas acabam tendo essa rigidez mental, né? Outra característica aí desse chakra quando ele está desarmônico, né? As pessoas elas começam a esquecer das coisas com muita facilidade. Elas também perdem a cabeça com muita facilidade, se irritam com muita facilidade. Então são aí sintomas, né, bem comuns, né? Essa coisa de você esquece, tudo você acaba esquecendo. Ou você acaba não lembrando assim de coisas que são importantes para você. E aí, isso acaba dificultando, às vezes, o desenvolvimento de alguma coisa. Que mais? Outra característica. Essas pessoas, elas não desenvolvem a sua espiritualidade, né? Elas acabam vivendo num mundo totalmente à parte dessas questões espirituais. E com isso, elas têm, às vezes, dificuldade de desenvolver essa parte intuitiva. Então, elas não conseguem ouvir essa parte da intuição, não conseguem se conectar
com esse mundo interior, né? Com essa sabedoria dessa parte nossa que é mais elevada, né? Bom, essas são algumas características de quando esse chakra está desarmônico. E existem outras também, né? Como eu trago sempre para vocês, existem outras características, mas dentro dessa proposta aqui que eu trago algumas possibilidades, algumas características, né? Eu faço dentro das possibilidades aqui, para que não se estenda demais, mas existem inúmeras características, tudo que está relacionado. Como eu sempre falo, quando a gente começa a entender quais são as regiões e quais são os aspectos que estão conectados com esse chakra, qualquer tipo de desequilíbrio que exista sobre esses aspectos está pautado por um chakra desarmonizado, por um chakra frontal desarmonizado, né? Então fica até mais fácil para a gente conseguir entender o que é que está acontecendo, né? De fato. E seja bem-vindo, Imóveis Litoral Norte. E aí fica mais fácil da gente entender, né? O que é que está acontecendo ali, por que que está acontecendo aquilo, né? De onde está vindo aquilo, para que a gente consiga ajustar, para que a gente consiga equilibrar, tá? Bom, e quando esse chakra ele está harmônico, né? Quando ele está em harmonia, quando ele está em equilíbrio, a gente vai acontecer exatamente o oposto. A gente vai começar a se conectar, a ter essa conexão com essas esferas mais sutis da criação, né? Vai desenvolver a nossa intuição, a nossa clarividência, a nossa clareaudiência, que isso pode acontecer, gente, de maneira muito sutil. Não significa que você vai, por exemplo, esse chakra está desenvolvido, algumas pessoas sim, mas às vezes isso vem como flashes. Algumas coisas que vêm assim como flashes de imagens, né? Que isso seria uma clarividência. Então, flashes de imagens de coisas assim, sei lá, eu tô querendo decidir se eu faço uma coisa ou não. Então, vem um flash de imagem que me mostra claramente que não é para eu fazer, ou que é para eu fazer. Então, isso é uma clarividência também, né? É a gente estar vendo aquilo para nos orientar, né? Eu estou tendo acesso, eu estou acessando isso. A mesma coisa, a clareaudiência, né? Que é aquela voz que vai dizer, né? Não ou sim, faça, não faça. E isso está conectado com a nossa parte interior, tá? A gente pode ter isso sendo narrado, digamos assim, por outros seres? Sim, também. Com seres mais elevados? Também. Com a voz da criação? Também. Então, não importa, mas a gente vai estar conectado com isso, a gente vai ter facilidade com isso, né? E com a nossa parte intuitiva, que às vezes se expressa não através de sentidos, né? Não necessariamente através de voz ou de visão, pode ser também, pode, mas não necessariamente através dos nossos sentidos, né? De audição, de visão, mas por uma percepção, né? A intuição, ela pode vir através de uma percepção. Sabe aquela coisa que a gente diz assim, rapaz, algo tá me dizendo para não fazer. Esse algo tá me dizendo, a gente fala para explicar, mas não necessariamente é alguém te dizendo assim, olha, Gabriela, é isso, isso e isso. Não, é um saber interior, é uma percepção de que eu devo ou não devo fazer aquilo. Entende? Então, essa percepção, essa voz, entre aspas, porque não vai ser necessariamente, pode ser, pode, mas não necessariamente vai ser uma voz concreta que você vai ouvir com o seu ouvido, ou que você vai mentalizar. Não necessariamente, é um saber que é aquela coisa de você dizer assim, eu vou fazer. Algo está me dizendo que é para fazer. Eu estou sentindo. A gente expressa isso, na verdade, com as mais diversas falas. A gente diz às vezes, eu estou sentindo que é para eu fazer. Algo me diz que é para eu fazer, né? Enfim, a gente usa várias expressões, mas não necessariamente vai ser exatamente aquilo, né? Aquela maneira de algo está me dizendo. Não necessariamente alguém está me dizendo
aquilo claramente com voz, né? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Que é algo que a gente vai saber sem explicação. Então, isso é a nossa intuição. É uma das maneiras da nossa intuição se manifestar. Então, quando esse chakra está harmonizado, isso se torna fácil, né? E aí, com isso, a gente começa a ter uma visão diferente. Você vê que até essas frases que a gente traz aqui, tem a ver com os sentidos que estão conectados com isso. Ah, algo está me dizendo, né? Audição. Isso que eu falei agora também, né? De ver, né? Eu estou vendo através a minha visão interior. Então, tudo isso está conectado com esses órgãos que estão relacionados com esse chakra. Então, assim, a gente começa a ver a vida, né? Isso daí de ver a vida com outros olhos está completamente conectado com isso. Que está também completamente conectado com esse nosso processo de autoconhecimento. Da gente começar a enxergar as coisas de uma maneira diferente. A gente começa a enxergar a vida com um olhar muito mais elevado. A gente começa a compreender que as nossas manifestações, elas são totalmente pautadas por essa esfera de pensamento, de mentalidade mais elevada. Então a gente começa a criar esses pensamentos, essas mentalizações. A gente cria outra característica, a gente cria essa facilidade de fazer visualizações, né? E isso vai facilitar as nossas manifestações, porque a gente entende, né, que aquilo que a gente começa a focar, os pensamentos que a gente começa a focar, aquilo que a gente começa a direcionar, que a gente começa a visualizar, são as coisas que vão se manifestar na nossa vida. Isso vai gerar uma vibração e através dessa vibração a gente vai manifestar. Então, a outra característica desse chakra harmonizado é que a gente começa a ter facilidade em fazer essas visualizações e isso vai se manifestar em manifestações elevadas, né? Em manifestações que são exatamente aquilo que a gente deseja. E não aquela coisa louca, aleatória de, ai meu Deus do céu, não acredito que isso aconteceu, né? E às vezes isso traz até uma certa inconformação, né, com aquilo. E a gente fica num estado, às vezes, meio desequilibrado, justamente porque a gente não teve aquele cuidado de visualizar, mentalizar, se colocar na energia daquilo que a gente quer, né? E aí a gente ficou aí no automático. E aí eu trago, né, por exemplo, a questão das barras de Axis, por exemplo, né? Às vezes a gente vive nesse modo de vida automático, né, de estar ali vivendo e nem estar entendendo o que é que está acontecendo. Nossos pensamentos, nossa mente está tão cheia, está tão carregada de coisas e a gente não consegue ter clareza do que é que a gente quer. A gente fica tão focado no que a gente não quer, em insatisfação, em preocupação, em medos, que a gente nem se toca, que a gente não está olhando para onde a gente quer. A gente está olhando para o que a gente não quer. E aí a gente vive naquela vida automática, né? Naquele ciclo repetitivo das coisas. E aí barras vêm aí, né, para auxiliar muito nesse processo. Inclusive, um dos pontos que a gente toca nas barras, né, é o ponto inicial para fazer aí essa energia circular antes da gente... Na verdade, assim, é um ponto que não é um ponto das barras. É um local que a gente toca como se fosse a preparação para que a nossa energia comece a circular de uma forma mais livre, né? Que ela tenha essa circulação mais livre, esse fluxo de energia, ele fique mais intenso para a gente começar a fazer as barras. Então, a gente toca aqui, ó. É o primeiro lugar que a gente toca, é aqui, no nosso terceiro olho, no nosso querido chakra frontal. E isso vai fazer com que a energia comece a circular de uma maneira mais fluida, tá? Então, barras aí também trazendo essa conexão para a gente fazer com que a energia flua através do nosso chakra frontal, tá? Bom,
é isso, gente. Eu trouxe aqui as características de quando esse chakra tá desarmônico. Falei um pouquinho sobre esse chakra, né? Eu já disse pra vocês. E eu vou agora começar a focar um pouco mais nisso, de não estender tanto essas lives, né? De deixar lives mais curtinhas, tá? Para que isso fique mais fluido pra mim também, para que não fique tão cansativo. E eu vou trazer aqui agora algumas sugestões, né? Da harmonização desse chakra, para que a gente consiga aí fluir melhor nesse contato com a nossa parte mais intuitiva, com a nossa parte mais sutil, com a nossa percepção do ser interior, né? Da nossa percepção consciente desse ser maravilhoso e incrível e divino que nós somos, que todos nós somos. Todos nós temos essas capacidades, todos nós temos o potencial de conexão com esse lado mais elevado. A gente só precisa trabalhar isso, a gente só precisa entrar nesse processo de autoconhecimento. O processo de autoconhecimento, ele é o quê, né? Autoconhecimento é a gente se conhecer. Porque pra gente fazer qualquer coisa em nossa vida, que seja com um fluxo natural, que seja com um fluxo de bem-estar, a gente precisa entender o que é que a gente gosta, o que é que a gente quer, o que é que a gente deseja, para onde a gente está indo. Para a gente entender isso, a gente precisa se conhecer, né? A gente precisa entender quem somos, o que gostamos, o que queremos, qual é o nosso propósito, né? Então, a gente não está aqui para nada. A gente está aqui para ser feliz em primeiro lugar, né? E para a gente ser feliz, a gente deve entender o que é que nos faz feliz, né? A gente precisa observar, começar a ter essa observação, trazer aí esse potencial nosso de maestria, de se conhecer para a gente direcionar para onde a gente quer ir, o que é que a gente quer, o que é que a gente deseja fazer, né? E aí, isso está totalmente conectado com esse chakra, esse autoconhecimento, né? Que é o princípio básico dele, é o autoconhecimento. Então, vamos começar a nos olhar mais, a abrir, ampliar essa visão interior. Pegar esse chakra aqui do terceiro olho e ampliar essa visão de nós mesmos e do mundo que está ao nosso redor, né? Que está aqui à nossa volta. Então, vamos ver aí quais são as sugestões para a harmonização desse chakra, né? Bom, primeiro eu sempre trago aqui a conexão, o tipo de conexão com a natureza, que está relacionado com os chakras, né? Cada chakra traz aí algum tipo de conexão com a natureza. Deixa eu beber um chazinho. Delícia. Chazinho de canela. Bom, então, a gente tem aí um tipo de contato com a natureza, né? Que está conectado com esse chakra, que é a observação do céu azul escuro, né? O anoitecer, o céu já escuro, na verdade. Aquele azul escuro num céu estrelado. Ó, que coisa linda, maravilhosa pra gente fazer aí, pra auxiliar na harmonização desse chakra. A gente observar o céu, se conectar com esse céu escuro, com esse céu azul escuro, né? Que é o índigo, né? O azul índigo é esse azul mais escuro. Então, a gente se conectar com esse momento, fazer essa visualização, essa observação desse céu azul estrelado, né? Olha que coisa maravilhosa. Quem é que não gosta, gente, de ver esse céu lindo, maravilhoso, azul estrelado? Olha que maravilha. Oh, coisa mais linda, voinha aqui na live. Muito bem-vinda, voinha. Muito feliz aqui com sua presença, viu? Seja bem-vinda. Eu tô aqui falando sobre o que é que a gente pode fazer para harmonizar esse chakra frontal, que é esse chakra daqui que eu tô trazendo hoje. Então, a gente pode, vou repetir aqui, né? Entrou minha avó Esmeralda, entrou também Lula Dislau, seja bem-vinda também, querida. Então, assim, o que é que a gente pode fazer de contato com a natureza? A gente tem aí várias formas de contato com a natureza que podem auxiliar na harmonização dos nossos chakras, né? Desse nosso chakra frontal, que é o chakra do nosso autoconhecimento. Então, a gente pode fazer a observação do céu azul estrelado,
tá? Então, é um dos tipos de contato com a natureza para auxiliar na harmonização desse chakra. Observar esse céu, se conectar, se quiser também aí, né, fechar os olhos, na hora que estiver fazendo a visualização, olhando para o céu, fechar os olhos, se conecta, né, faz uma conexão aí com esse chakra e volta a fazer a visualização do céu, ficar lá observando. E isso também aí é maravilhoso, tá? Bom, outra coisa que pode auxiliar aí na harmonização desse chakra, né? Eu sempre trago aqui os nossos cristais, né? A gente tem aí alguns cristais que podem auxiliar nesse processo, tá? A gente tem o lápis lazuli, né? Que é um cristal azul também, que pode auxiliar nesse processo. A gente tem também o quartzo azul, né? Uma pedra muito linda. Eu até tenho, mais uma vez, eu não trouxe aqui, mas eu tenho também esse cristal do quartzo azul. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui, peraí. Só para lembrar para vocês. Ah, tem também a sodalita, gente. A sodalita, que é uma pedra também azulzinha, que auxilia aí nesse processo, tá? Outra ferramenta também que é maravilhosa são os nossos óleos essenciais, tá? O trabalho com os óleos essenciais, assim, pra mim, é maravilhoso. E também existem óleos que estão conectados aí para auxiliar nesse chakra, como, por exemplo, o óleo de hortelã, né? A gente também tem o patchouli, também auxilia aí nesse processo. Seja bem-vindo, Rafael, seja bem-vindo. O óleo de olíbano também, óleo de olíbano para auxiliar nesse processo aí de harmonização desse chakra, tá? E a gente também tem, né, as ferramentas que eu sempre trago aqui, que uma delas é a mesa quântica estelar, que é uma ferramenta que eu trabalho, que vai fazer aí a harmonização do nosso campo como um todo, não só dos nossos chakras, mas do nosso campo como um todo. Então aí vai trazer a harmonização desse campo, dos nossos corpos energéticos, vai harmonizar também os nossos chakras, né, os nossos centros de energia. E quando eu falo de campo, eu estou falando de todos os nossos corpos energéticos. Eu estou falando do nosso corpo físico, do nosso corpo emocional, do nosso corpo mental e também do nosso corpo espiritual. Então é uma ferramenta que vai trazer aí uma abrangência muito grande, né? Então vai estar tratando ali todos os nossos aspectos, digamos assim, né? Porque vai fazer uma leitura vibracional do campo, vai ver o que é que está em desarmonia e vai imediatamente iniciar o tratamento, tá certo? Então a mesa quântica estelar, assim, é uma ferramenta maravilhosa para que a gente consiga equilibrar aí todos os aspectos da nossa vida, tá certo? Outra ferramenta que eu sempre trago aqui também, a acupuntura. A acupuntura é uma ferramenta milenar, né? É uma técnica que é da medicina chinesa e que pode auxiliar muito na harmonização desses chakras. Eu mesma, quando faço acupuntura, eu sempre percebo que é colocado uma agulhinha aqui, ó. Esse chakra daqui recebe aí esse tratamento intensamente. Eu acho maravilhoso. Inclusive, me sinto muito bem com essa agulhinha. E vai tratar aí as nossas questões emocionais, né? Vai auxiliar aí na harmonização desse nosso caminho de chakras, né? Em todos os nossos processos relacionados a esse chakra, tá? Seja bem-vindo, João, querido. Seja bem-vindo. Bom, outra ferramenta que eu sempre trago também é o yoga, né, gente? O yoga é uma ferramenta, assim, excelente, maravilhosa, que vai auxiliar aí em tudo. Comigo, assim, funciona de uma maneira muito maravilhosa, né? Me ajuda muito a melhorar todos os aspectos de todos os nossos corpos, né? De todas as áreas, digamos assim, do nosso ser. Eu acho, assim, uma ferramenta
sensacional, para mim funciona muito bem em todos os aspectos e vai também auxiliar, né? Existem alguns tipos de práticas de yoga que estão conectados com determinados chakras, tá? Mas aí um especialista, uma pessoa que realmente tem essa formação pode orientar melhor, mas também é uma técnica que auxilia na harmonização dos chakras, tá certo? Bom, oh querido, que bom ter você aqui, João. Obrigada, viu? Você é sempre presente. Vamos lá, gente. Então, vamos fazer a nossa meditação, tá? Vamos fazer uma meditação que vai auxiliar aí na harmonização desse chakra para a gente conseguir se conectar melhor com o nosso lado mais intuitivo, né? Com essa voz nossa interior, né? Com essa parte nossa mais sutil, né? Nosso poder de ouvir essas esferas mais elevadas, pra gente ativar tudo isso, tá bom? Então vão se posicionando aí de uma maneira confortável, né? Como sempre, né? Eu trago aqui a meditação como uma ferramenta também, né? Então, já dizendo que essa também é uma ferramenta excepcional para a harmonização dos chakras, que é a meditação. A gente se dar esse momento de silenciar, né? De ouvir o nosso lado mais elevado. Isso daí vai fazer toda a diferença. Se você pegar 10 minutos do seu dia, todos os dias, a frequência é importante, tá, gente? Quando a gente vai fazer qualquer coisa, a gente precisa dar frequência para aquilo, a gente precisa dar continuidade para aquilo. Então é importante, mais importante do que o tempo que você vai fazer, é a frequência com que você vai fazer, tá? Assim, no meu ponto de vista, isso vai fazer toda a diferença. Aliás, não só no meu ponto de vista, mas em tudo que a gente faz. Se você for ouvir qualquer pessoa que está ligada a essa área, você vai perceber que essa pessoa vai te dizer a mesma coisa. Você precisa ter frequência naquilo que você faz. Você precisa tornar isso um hábito. A repetição disso é que vai fazer com que isso se ancore, com que isso seja algo natural para você. Então precisa ter frequência. Se você pegar 10 minutos do seu dia, 10 mesmo, só 10, porque todo mundo tem 10 minutos no dia, né? Então assim, pega 10 minutos do seu dia, fecha seus olhos, respira e só respirar. Qualquer pensamento que vier, você descarta. Mesmo que você aprofunde um pouquinho, sem querer, né? Porque às vezes isso é tão automático, principalmente no início. Às vezes a gente tá ali com o olho fechado, querendo se concentrar, e aí vem pensamento. Mesmo que você vá ainda, alimente um pouquinho esse pensamento, sem querer, né? Inconscientemente. Quando você se perceber, descarte ele. Vá fazendo isso, porque isso vai ficando mais fácil à medida que você vai repetindo. Então, fecha seus olhos durante 10 minutos e apenas respira. Observa a sua respiração, seu ar entrando, seu ar saindo. Ou você pode também visualizar uma luz azul aqui, exatamente onde está esse chakra. E fica focando nessa luz azul. E vai fazendo a sua respiração. Isso durante 10 minutos. Tá certo? Seja bem-vindo, auditor Edson. Seja bem-vindo também, Jeff. Muito bem-vindos, tá? Bom, então, só isso de você fazer 10 minutos disso por dia já vai fazer uma grande diferença, tá? Mas vai fazendo todos os dias. Mesmo que no início seja assim meio embolado, meio, sabe, você... Que às vezes o que eu ouço muito é isso. Ah, Gabi, eu não consigo me concentrar, não consigo fazer. Vá fazendo como der. Vá buscando fazer da maneira como você vai se sentir melhor, entende? Então, faz. Não conseguiu fazer da maneira como você gostaria? No dia seguinte, faz de novo. Vai tentando, vai fazendo. E a frequência que você vai fazendo isso é que vai fazer toda a diferença, tá certo?